A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está organizada como igreja autônoma há 65 anos. Completamos agora no mês de janeiro. Nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana de Lages fica na Rua Fausto de Souza, número 353. Nós temos várias atividades durante a semana, mas os trabalhos principais ocorrem aos domingos. Às 9h30 da manhã, a escola dominical, e às 19 horas o culto ao Senhor. Você é convidado para estar junto conosco. É um ambiente onde nós buscamos estudar a palavra de Deus, buscamos a Deus através de orações, expomos a nossa fé através da pregação, através dos hinos, das músicas que cantamos, e tudo isso com muita alegria, com muito amor, com muito carinho e sentindo o amor um dos outros, das pessoas que ali frequentam e que são membros. Você é convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Durante o mês de maio nós temos tratado lá na Igreja Presbiteriana de Lages sobre família. Algo muito importante, uma bênção que Deus nos dá, é a célula máter de toda a nossa sociedade. A família foi feita por Deus, é o propósito de Deus para o homem, que a gente não viva só, que um auxilie o outro. Essa é a função da família também. Na família, Deus fala conosco, através da família nós somos desafiados para deixarmos de ser egoístas e pensarmos mais uns nos outros e amarmos mais uns aos outros. Mas hoje em dia essa noção de família tem caído. E uma coisa que tem caído também é a questão de filhos. As pessoas veem os filhos hoje em dia como um estorvo. As pessoas veem os filhos hoje como uma questão de opção. As pessoas veem hoje em dia os filhos como um acessório que pode existir ou não. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar comigo e buscarmos a Deus juntos. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor Deus, te agradecendo porque o Senhor é o Deus único e verdadeiro, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor não apenas quis nos salvar, não apenas nos dá ordens, mas o Senhor se revelou para nós, Pai Santo. E o Senhor quer se relacionar conosco. E essa é a maior bênção que nós temos, Pai Santo, nos relacionar contigo, estarmos perto de Ti, o Senhor se aproximar de nós, o Senhor se reconciliar conosco, o Senhor estar junto de nós, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque em Jesus Cristo nós estamos perto de Ti, Pai. E nós queremos te implorar e te suplicar, eu e as pessoas que estão ouvindo esse programa agora, estão vendo esse programa agora, que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, nos ilumine com Teu Santo Espírito, Pai. O Senhor acalme o coração das pessoas que estão do outro lado, Pai Santo, acompanhando esse programa, que eles possam parar, refletir e pensar sobre o que tem sido, o que vai se falar, Pai. Quanto a mim,
que eu pregue a tua palavra e seja fiel a ti, Senhor Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu chamei o assunto antes da oração, nós somos pessoas que cada vez mais temos uma quantidade menor de filhos. Se você perguntar para a tua bisavó quantos irmãos ela tinha, ela vai dizer assim: eu tinha 10 irmãos. Se você perguntar para ela quantos filhos ela teve, ela fala: eu tive 6. Tua mãe talvez tenha tido 3. Você tenha tido 2. E se você perguntar para as gerações mais novas quantos filhos eles querem ter, eles podem virar para você e falar assim: filho? Eu não estou pensando nem em ter filhos. Essa é a resposta que a gente ouve hoje em dia. Muitos falam assim: se eu tiver filhos será a partir dos 30, dos 35. Eu primeiro preciso terminar os meus estudos, eu primeiro preciso ter um bom emprego, eu primeiro preciso fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, eu preciso ter condições de vida, primeiro preciso ter minha casa própria, e depois que eu tiver tudo isso eu vou pensar em casar e depois ainda mais ter filhos. A Bíblia fala para nós alguma coisa muito diferente. Eu quero ler com vocês o Salmo 127, vou ler dos versículos 3 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós vemos aqui o texto bíblico dizendo que os filhos são importantes na nossa vida. E é sobre isso que eu quero tratar com você hoje. Os filhos são importantes na nossa vida. Primeira verdade que o texto bíblico fala aqui é que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Nós, por mais que digamos que nós fizemos os nossos filhos, nós precisamos entender que nem todas as pessoas têm condições físicas para terem filhos. Nem todas as pessoas têm as condições, o seu corpo consegue produzir filhos. Às vezes é um problema masculino da parte do homem que não consegue, que a qualidade dos seus espermatozoides não é boa e por isso não consegue produzir um filho. Às vezes é a mulher, e a gente sabe que o sistema da mulher, o sistema reprodutivo da mulher é muito mais elaborado do que o do homem. Ela tem o útero, tem o ovário, tem as trompas, tem várias partes que envolvem esse aparelho reprodutivo da mulher, que pode ter algum problema. Às vezes é um útero que tem vários cistos, então por causa disso o óvulo não consegue se colar e consegue se reproduzir. Às vezes ela realmente não está mais ovulando. Então nem todas as pessoas conseguem ter filhos, por mais que queiram. Isso é tanto verdade que hoje em dia há praticamente uma indústria de reprodução humana. Paulo, o que você está dizendo? Pastor, o que o senhor está dizendo? Nós temos hoje as clínicas de fertilização in vitro, de pessoas que estão buscando ter filhos e não conseguem. E por causa disso, hoje em dia, elas procuram outros jeitos. Os famosos bebês de proveta. A gente tem mulheres fazendo tratamento para ter filhos de todos os tipos. Hormonais e tudo mais, para que consigam ter filhos. E às vezes a gente olha os filhos que Deus nos dá, que Deus nos deu, e a gente não entende que eles são herança dada por Deus. E essa palavra herança para mim é muito importante, e eu acho que para você também. Significa que nós vamos receber alguma coisa que nós não produzimos, que nós não fizemos nada para receber.
Talvez, você que está me ouvindo aqui de Lages, talvez tua família veio parar aqui em Lages e começou na zona rural. E que por causa disso, por a família ter começado na zona rural, você tem hoje um pequeno sítio que você ganhou deles. Era do teu avô, passou para o teu pai e agora está junto de você. Isso é herança. Você não fez nada para merecer aquele sítio, mas aquele sítio veio parar na tua mão. Você não se esforçou para isso, mas ele veio parar na tua mão. Segundo o pensamento bíblico e segundo o texto aqui do Salmo 127, um dos salmos de Salomão, ele fala assim para a gente que os filhos são herança do Senhor. É Deus quem nos dá os filhos. Interessante você pensar nisso porque, como eu falei, muitas pessoas tentam ter filhos, mas não conseguem. E pensar nos filhos como herança faz com que a gente comece a valorizá-los. Tudo que a gente dá valor, a gente cuida. E cuida de fato e de verdade. Se você é apegado ao teu carro, você cuida bem dele. Você leva ao mecânico, você faz a lavação dele de vez em quando, você tem cuidado para não deixar riscá-lo, para não quebrar. Você cuida dele, porque você o valoriza. Se você valoriza a tua profissão, ninguém pode falar mal da tua profissão ou da função que você exerce perto dele, perto de você. Quando a gente valoriza uma joia, a gente guarda com todo carinho, trata bem, faz de tudo por ela. Aqui a gente tem que aprender a valorizar os nossos filhos hoje. E às vezes a gente não tem essa ideia mais, não tem mais essa noção de valorizar os nossos filhos. Às vezes a noção nossa, como pais, é simplesmente chegar e dar bronca nos nossos filhos. Mas não uma bronca sadia, não uma correção, mas a gente desconta a nossa ira do dia a dia neles. Isso é errado. Nós não estamos tratando eles como herança do Senhor. Às vezes a gente os trata diminuindo o seu valor, falando assim, o filho da família do lado, o filho do vizinho, que é bom. Ele faz tudo, ele consegue boas notas, ele consegue fazer as coisas que o pai pede. Ele é inteligente, o meu não é assim. E a gente acaba desprezando os nossos filhos. A gente acaba humilhando os nossos filhos. A gente acaba fazendo aquilo que nós não devemos fazer. E nós não tratamos os nossos filhos com o valor que eles têm, que são a herança do Senhor. Mas ainda mais, às vezes a gente não valoriza os nossos filhos, entendendo que eles podem ser cuidados e criados pelos outros. E que a gente não precisa gastar tempo com eles. Eu trabalho, você trabalha, todos nós trabalhamos. A gente sabe como é difícil tirar um tempo para nós estarmos com a nossa família. Nós sabemos como é corrido no nosso dia a dia. Nós sabemos que hoje em dia, com a inflação alta, com a condição de vida financeira que nós temos, cada vez mais nós precisamos aumentar a quantidade de horas e a quantidade de coisas que fazemos para conseguirmos dar uma estabilidade financeira para eles. Mas a coisa que nós mais deveríamos fazer era ter um tempo para estar com eles. Se os filhos são herança do Senhor, se eles são valiosos, nós devíamos gastar um tempo para sentar ao lado deles, conversar, brincar, ouvi-los. Se já são adolescentes e adultos, só sentar e ouvir o que eles têm para falar. Tentar sermos amigos deles, tentar sermos próximos deles, tentar mostrar para eles que eles são importantes agora
na adolescência, na vida adulta e não só no passado, porque eles são herança do Senhor. Mas mais ainda, se eles são herança do Senhor, eu e você deveríamos dar o devido valor para eles, ensinando-os a amar a Deus, que foi quem nos deu, quem deu eles para nós, quem os deu para nós. Veja só, se a família é um presente de Deus, eu devo buscar a Deus e ensinar essa família a buscar a Deus também. Porque a família é presente de Deus e são preciosos para nossas vidas. Mas o texto ainda fala aqui que nós devemos ser a quantidade de filhos que nós conseguimos ter. Qual é a limitação hoje para nós sermos muitos filhos? Ou para nós sermos filhos? Financeira? Eu acho que é um argumento. Mas vamos pensar se esse argumento é verdadeiro mesmo? Você, como eu, deve ter crescido, deve ter passado sua infância numa geração que não conhecia o que era um smartphone. Eu fui conhecer um smartphone com 28 anos. Aliás, minto, não era nem o smartphone, era o Baby da LG. E sem propaganda gratuita. O que ele fazia era, tinha a lista de contatos, recebia e mandava, recebia telefonemas e você telefonava por eles. Era só isso. Você, como eu, talvez tenha tido um Atari quando você era criança. E eu não tive, mas eu ia na casa dos amigos para jogar. Mas todos nós sobrevivemos e batalhamos e conseguimos chegar no lugar que nós chegamos. Muitas vezes a gente pensa que para ter filhos e para nos sustentarmos, nós precisamos, e sustentá-los, nós precisamos dar do bom e do melhor para eles. E dar do que eles querem. E esse é um argumento sério, porque as pessoas hoje em dia não têm filhos. Mas a gente vê que isso é bobagem. A gente olhando, quando nós olhamos, quando nós percebemos, nós vemos que tudo isso aí é bobagem. Porque nós podemos ter quantos filhos nós pudermos sustentar. 2, 3, nós podemos ter. Não precisa ter um único filho. Talvez ele não estude no melhor colégio da cidade, mas você pode ajudá-lo a estudar em casa. Você pode ser um tutor em casa. Você pode fazer esse papel de ajudar os professores que ele tiver para que ele aprenda mais e cresça mais. Segunda razão, porque as pessoas falam que hoje em dia não tem muitos filhos, é porque filho dá trabalho, e filho dá trabalho mesmo. Porque quando nós casamos, nós já aprendemos a deixar de ser egoístas. Eu e você aprendemos que não podemos mais satisfazer todas as nossas vontades e que precisamos viver em comunhão e união com os nossos cônjuges. Quando vêm os filhos, mais ainda. Daí é que o pai e a mãe ficam de escanteio mesmo. Mas isso faz parte do plano de Deus e isso faz parte de crescer e amadurecer. É por isso que ele fala aqui que nós devemos ter mais filhos. Pastor, isso é loucura, é para o século, é para a época de Salomão. Mas também não é desculpa hoje para nós não termos filho algum, nós só temos um filho. Nós temos que ter coragem de criar os nossos filhos, não para serem um reizinho, mas para serem filhos abençoados e queridos por Deus. Mas o texto bíblico continua aqui que quando nós temos filhos, nós temos auxílio na hora da adversidade. Ele fala aqui que como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós vamos entender que quando nós ficarmos mais adultos e mais velhos, nós vamos precisar de pessoas para nos ajudar. Não só da esposa ou do marido,
mas nós vamos precisar dos filhos para nos ajudar. Nós vemos como é bom ter uma família que tem mais de um filho. Que essa família, que esses filhos podem se desdobrar para ajudarem os pais quando chegarem à velhice. É sobre isso que Salomão também fala. Nós devemos e queremos ter mais filhos, porque eles podem nos ajudar quando nós passarmos na adversidade. É tão interessante a gente parar, pensar e refletir sobre como, hoje em dia, as pessoas solitárias estão passando por adversidades na sua velhice. Há muitos solteiros, há muitos viúvos, há muitas viúvas, que no final da sua velhice precisam acabar parando, às vezes até num abrigo público, para terem um auxílio, ou num abrigo beneficente para poderem continuar suas vidas. Mas o texto fala aqui que quando nós encaramos os filhos como herança, quando nós gastamos tempo com eles, quando nós temos os nossos filhos, nós podemos ter a certeza de que eles vão nos ajudar no final da nossa vida também. Esses dias, conversando com um amigo, ele falou assim, é sempre bom ter uma filha, porque no final da vida ela vai se apegar a gente e vai cuidar de nós. Daí eu virei para ele e falei assim, olha, se a gente dá amor e carinho para os filhos, se a gente ensina-os a amarem a Deus e que são herança de Deus, nós podemos ter a certeza de que na velhice eles também vão retribuir todo o amor e todo o carinho que nós demos a eles. Eles vão entender que precisam também cuidar dos seus pais. Nós estamos no mês de maio. Esse programa vai ao ar na 3ª ou 4ª semana de maio. E nós precisamos parar e entender que hoje em dia nós precisamos mudar o nosso pensamento sobre ter filhos. Ter filhos é bênção de Deus. Ter filhos é sinal de que você é abençoado por Deus. Há na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, a história de Ana e o seu marido. Ana era uma mulher que não podia ter filhos, ela era estéril. E ela orava e clamava diante de Deus porque ela não tinha filhos. E naquela época, infelizmente, as pessoas não seguiam o padrão bíblico. E o seu marido tomou como mulher a sua funcionária, a sua escrava. Essa escrava lhe deu filhos. E por causa disso, essa escrava desprezava a sua patroa. Falava, olha, eu tenho filhos e você não. E Ana chorava por causa disso. Até que um dia ela foi no templo. Orou ao Senhor, clamou ao Senhor, de tal forma que Eli passou por ela e falou assim, sendo 9h da manhã, você já está bêbada? E Ana virou para ele e falou assim, não, eu estou bêbada, meu Senhor. Não estou bêbada, eu estou simplesmente buscando a Deus, para que Ele atenda a minha oração. E Eli falou para ela, vai, Deus atendeu a tua oração. E logo depois nasceu Samuel. Bênção de Deus para Ana. Ela parou de ser desprezada e viu que Deus a amava e a abençoava. Nós precisamos também ver os filhos como bênção de Deus. Dá trabalho? Dá, mas é bênção de Deus. Nós vamos rever a nossa vida e ter a certeza de que Deus quer que eu e você tenhamos filhos. 1, 2, 3, quantos forem, mas nós precisamos ter filhos. Quantos a gente puder sustentar, quantos a gente puder mostrar para eles que, mesmo às vezes com pouca coisa, mas que são amados por nós e por Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós vimos o texto bíblico mostrando e falando para nós sobre a importância de nós termos filhos
e de ver a nossa família crescendo para a tua honra e tua glória, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é quem nos dá os filhos. Sabemos que os filhos são bênção do Senhor, Pai. Faz com que nós queiramos ser filhos, Pai. Faz com que nós entendamos que podemos e devemos ter mais filhos. Faz com que nós vejamos os filhos não como empecilho para viver, mas como bênção e motivo para crescermos na graça, na fé e no amor, Pai. Que eu e as pessoas que estamos ouvindo agora, que estão assistindo agora esse programa, possam perceber que seus filhos não tiraram nada deles, mas os filhos, Pai Santo, acrescentaram para eles muitas bênçãos e fazem com que eles possam ver e perceber que o Senhor tem cuidado deles, Pai. Quero te implorar que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo agora esse programa, Pai. Que elas possam ter as suas orações atendidas, Pai. Que elas possam crer em Jesus Cristo. Se há pessoas que estão internadas, doentes, que o Senhor providencie a cura para eles, para a tua honra e tua glória, Pai. Oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-lo a continuar assistindo a programação da Nova Era TV e também a acompanhar o programa Semeando para a Vida Eterna. E venha nos visitar. Venha visitar a Igreja Presbiteriana de Lages. Que Deus te abençoe.